Fala, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Se iniciando aqui, 30 dias com Deus, essa jornada que tem como objetivo edificar a nossa vida, edificar realmente de fato e consagrar tudo aquilo que a gente faz, fazendo com que o Senhor seja sempre o pilar principal da nossa vida. E no vídeo de hoje, como todos os dias, né, eu fico meio, às vezes, um pouco apreensivo em determinadas situações. Tipo assim, e aí, será o que eu vou fazer, o que eu vou falar? Tá chegando já mais ou menos no horário em que eu normalmente gravo. E Deus, ele sempre vai nos surpreendendo acerca disso, né? Mais à tarde, no dia de hoje, eu até fiquei pensando assim, Senhor, que realmente, de fato, eu esteja fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça. E não aquilo que eu quero fazer. Então, eu sempre tento me blindar muito de não ficar procurando ou buscando alguma coisa, e mais fazendo aquilo que realmente de fato eu tenho que fazer, que é me alimentar da palavra. E aí eu tava hoje, depois do almoço assim, né, e a Andressa tava fazendo um estudo bíblico dela, e ela levantou uma bola, eu achei bem interessante, pra gente debater, né, pra gente conversar um pouco sobre aquilo dali, e fez todo sentido, depois das coisas foram se encaixando muito bem no dia de hoje, né. Mas antes disso, antes de falar, a palavra que veio para mim hoje, vou pegar aqui a minha Bíblia para ler para vocês. A palavra que veio para mim hoje, ela está em Mateus 15:16. E pessoal, deixando aqui bem claro, eu sempre tenho deixado isso em todos os vídeos, né? Eu não sou pastor, isso aqui não é um culto. Eu não sou um profeta, eu não sou um levita, eu não sou evangelista. Eu sou uma pessoa que resolveu buscar a Deus de uma forma a qual eu nunca tinha feito antes, e resolvi compartilhar com vocês para que isso possa servir de uma forma que edifique vocês também. E foi algo que realmente de fato eu senti. Às vezes a gente vê alguns comentários, inclusive eu até li um comentário agora, acredito que a pessoa foi um pouco infeliz naquilo dali, mas dizendo, o moço aí que tá no culto, quando é letra maiúscula, quando é letra minúscula. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se você gosta desse tipo de teologia, existem outras pessoas que podem fazer isso brilhantemente e lindamente. Aqui não é esse o objetivo, né? Não é esse. Isso aqui é um diário, é um relato, ok? Do que tem acontecido nesses dias, para que quando chegar ao final dessa jornada a gente ter uma clareza daquilo que aconteceu desde o início até esse processo, né? Tudo isso que foi acontecendo por aí, tá? Então, só para deixar claro, eu gosto de deixar claro, porque senão a gente sabe que o mundo de hoje, da forma com a qual a gente vive, as pessoas às vezes elas se sentem ofendidas por nada, e às vezes elas se sentem no direito de falar o que elas querem, né? E tá tudo bem, realmente todas as pessoas elas têm o direito, né, e a liberdade de expressão, a gente é livre, assim seja, né? Podendo ter a nossa liberdade de expressão, só que a gente precisa entender que às vezes a ausência da interpretação de determinadas situações faz com que a gente fale coisas que não eram para ser ditas, ok? Então, eu estou usando a palavra do Senhor, né, a Bíblia. Isso aqui não é algo restrito para pastores, não é algo restrito para apóstolos, não é algo restrito para líderes. Isso aqui é algo acessível para todos. Então, quando eu falo sobre um texto da Bíblia, é porque contém a palavra, é a palavra, não contém não, né? É a palavra do Senhor. Ok? E não necessariamente pelo fato de eu estar lendo a Bíblia e trazendo uma reflexão que isso me qualifica ou está querendo dizer que eu sou um pastor ou que isso daqui é um culto. Não é, tá bom? Vamos lá. O que saltou hoje, né, aos meus olhos, tá lá em Mateus 15, versículo 21, que fala sobre a mulher cananeia. Quando eu ouvi pela primeira vez uma pessoa falando sobre isso, foi o Cláudio Duarte. E eu fiquei muito reflexivo. Só que aquilo dali não... Fiquei pensando naquilo dali, mas não aprofundei no texto, não busquei a compreensão ou uma aplicação, tá? Mas hoje ele calhou muito bem a aplicação com o que aconteceu, ok? Diz assim:
Mateus 15, versículo 21. Partindo Jesus dali, foi para as partes de Tirom e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente endemoniada. 23. Mas ele não lhe respondeu nenhuma palavra. Então Jesus estava indo de um lugar para o outro, essa mulher encontrou e clamou a ele: Senhor, por favor, tenha misericórdia. A minha filha está miseravelmente endemoniada, me ajuda. E Jesus simplesmente tampou os ouvidos e seguiu a jornada dele, ok? 24. Não, ainda no 23. Mas ele não lhe deu nenhuma palavra, não deu nenhuma resposta. Seus discípulos chegaram a ele, rogaram-lhe, ou seja, os discípulos chegaram até ele e pediram: Jesus, despeça essa mulher daqui, tira ela daqui, porque ela está gritando, ó. Despende, tira ela daqui, despende ela, manda ela embora. Basicamente foi isso. Pois vem gritando atrás de nós. Então Jesus respondeu: Eu não sou enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então a mulher chegou e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Essa mulher, ela teve a primeira tentativa, Jesus não olhou nem respondeu, né? Acredito aqui, não respondeu ela. Os discípulos pediram para ele tirar ela, e aí ela de novo pediu: Senhor, socorre-me. E aí Jesus, ele porém lhe respondeu. Então foi a primeira vez que Jesus respondeu na segunda tentativa, né? Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Então o que Jesus estava dizendo? Eu não vou pegar o pão da mesa e vou jogar para os cachorros. Então ele fez uma analogia ali. Eu não posso tirar daqui e dar para os cachorros, né? Aquela mulher como se fosse um cachorro. E ela disse: Sim, Senhor. Jesus, que sabedoria dessa mulher, meu pai. E ela disse: Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus respondeu: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito como desejastes. E desde aquela mesma hora, sua filha ficou curada. Então, essa mulher, ela mostrou claramente a fé, a convicção, a crença no Senhor. Por mais que as pessoas, né, os discípulos ali, tira ela daqui, sai fora, e o próprio Jesus não a respondeu, ela ainda permaneceu. Engraçado, né? O que eu disse no início do vídeo, que eu acabei de ler um comentário, eu acabei de ler nesse exato momento, do quanto as pessoas, de certa forma, fazem determinadas coisas para tentar desencorajar a tua jornada de fé, para tentar te diminuir ou para tentar se sobrepor. Muitas das vezes, a maioria das pessoas, elas, não estou generalizando, tá? Não, jamais, mas a gente percebe uma parte das pessoas que, às vezes, elas fazem determinadas coisas somente para alimentar o seu ego. Porque, venhamos e convenhamos, qual o objetivo da gente humilhar uma pessoa, fazer um comentário desagradável para uma pessoa? Ah, Vinícius, mas é porque eu não gostei do que ela fez. Tá, e daí? Isso te dá o direito de ser o juiz? Ah, porque ela falou errado, porque ela falou isso, porque ela falou aquilo. Não é porque uma pessoa erra que você tem o direito de crucificá-la. Lá em Isaías 53 fala muito claro. E ele veio, e ele era desprezado, foi levado como um cordeiro ao matadouro. Ele sofreu, ele apanhou, ele levou sobre si. Então a gente acredita que pelo fato da gente saber alguma coisa a mais do que as outras, isso torna a gente uma pessoa especial. E pelo fato das vezes a gente acreditar que isso nos torna uma pessoa especial, a gente acredita que tem o lugar de fala para poder diminuir ou humilhar a trajetória do outro, a crença do outro, o trabalho do outro.
Só que uma coisa eu sempre aprendi que quanto mais existem pessoas com tempo para poder falar mal de outras pessoas, isso na verdade não quer dizer sobre o outro, quer dizer sobre você. E era isso que Paulo dizia lá em 2 Coríntios 12, versículo 3, ele diz assim: o que eu receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, a mente de vocês sejam corrompidas e se desviem da sua sincera e pura devoção a Cristo. Muitas pessoas abandonam o Senhor, deixam de acreditar em Deus, deixam de acreditar no Jesus Cristo, deixam de acreditar no Espírito Santo, pelo simples fato da maneira pela qual uma pessoa apresentou o Senhor. Eu creio, né, que eu não estou deturpando a palavra. Eu não estou deturpando a palavra. Sim, eu não sou um teólogo, mas isso daqui, a Bíblia, ela é um acesso para qualquer pessoa, assim como todos esses livros aqui. Eu não estou deturpando a palavra. Eu estou trazendo uma aplicação daquilo que é a minha visão, é a minha experiência sobre isso. Não é uma questão de estar certo ou de estar errado, é uma questão daquilo que eu sinto, daquilo que eu estou aprendendo. E pode ser que faça ou não sentido para uma outra pessoa, mas tudo bem. Se não fizer, isso não garante com que aquela pessoa ela se sinta no direito de criticar, de julgar, de apontar. Porque a gente vê o cisco no olho do irmão, mas a gente não consegue ver a trave nos nossos olhos. Então Paulo dizia o quanto ele tinha medo daquilo, né? Receio daquilo. E foi justamente esse versículo que eu conversei com a Andressa, que ela trouxe, né? E ela disse, olha que interessante. O que eu receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, a serpente representa uma voz. A serpente representa algumas situações da nossa vida. A serpente representa algumas pessoas que estão apresentando a gente um evangelho, um Deus, um Jesus Cristo, um Espírito Santo, de uma forma deturpada. Ah, Vinícius, mas você também pode estar fazendo isso. Se eu estiver, eu creio que o Senhor vai corrigir. Porque aqui eu não estou dizendo, né, deturpando a palavra. Eu estou lendo, estou trazendo aquilo que eu interpreto sobre isso. O que eu percebi sobre isso é a minha sensibilidade. Porque muitas das vezes as pessoas elas não querem ler, elas não querem buscar ao Senhor porque foi dito a elas que aquilo era muito complexo, que a Bíblia é um livro muito difícil, que é difícil de entender, que é complicado, que a letra é pequena, que é não sei o quê, que é cheio de não sei o quê. E aí a pessoa fala assim, deixa de lado. Eu fiz isso durante muitos anos. Eu fiz isso durante muitos anos. Não vou ler não, porque tipo assim, deixa isso para pessoas que sabem mais. E aí eu perco a possibilidade de ter intimidade com o Senhor. Porque o inimigo, ele sempre vai aproveitar uma vulnerabilidade nossa, uma debilidade emocional para instalar fantasias, para colocar medos que não existem, para colocar dúvidas que não existem. E com isso, a gente começa a paralisar o nosso ministério, a gente paralisa as nossas empresas, a gente paralisa a nossa vida, a gente paralisa o nosso relacionamento. Tudo que as pessoas estão prestes a viver de novo, paralisa. Porque muitas das vezes, aquilo que nós sentimos não é o que acreditamos. Às vezes eu sinto que algo vai dar errado, mas às vezes eu acredito que aquilo vai dar certo e existe essa confusão dentro de nós. Eu sinto que vai dar certo, mas eu acredito, eu já sei que deu certo. Muitas das vezes a gente tem um sentimento um pouco deturpado. É tipo assim, eu sinto que não vai dar certo, mas eu acredito que já deu certo.
E essa confusão na nossa cabeça, muitas das vezes, né? Não confunda aquilo que você sente com aquilo que você acredita. Pois se você acredita no medo, começou o seu problema na sua vida. E o medo, sem sombra de dúvidas, é a maior ferramenta utilizada pelo adversário para poder paralisar todos os sonhos, projetos, realizações, vida financeira, vida amorosa, propósito, família. E a gente se recorda daquilo que Davi, né? Porque Davi sentia medo, mas Davi dizia: ao quem confia ao Senhor, ou quem confia no Senhor, renovarão suas forças. E Davi estava passando por um dos momentos mais difíceis. Era um terror real, não era algo hipotético na cabeça dele. Saul queria matar ele. Mas Davi declarava: aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Eu preciso confiar no Senhor. Davi declarava aquilo que ele acreditava e não aquilo que ele sentia. Davi sentia aflições, Davi sentia medo, Davi sentia confusões, acredito. Como que o meu rei está fazendo isso comigo? Mas ele declarava. Porque muitas das vezes, aquilo que cremos no Senhor vai confrontar com a nossa realidade terrena. Vai confrontar com a nossa situação. Vai confrontar com o nosso momento. E muitas das vezes a gente deixa de acreditar. Então eu deixo com que aquilo que eu estou sentindo domine aquilo que eu acredito. Deturpe aquilo que eu acredito no Senhor. Nossa vida não anda, pois estamos declarando aquilo que sentimos e não aquilo que acreditamos. Eu sinto medo, mas eu creio que o Senhor irá me levantar, vai me encorajar. Às vezes eu tenho aquela bagunça nos meus pensamentos, pensamentos ruins, e a palavra me diz que eu preciso levar todos os meus pensamentos à obediência do Senhor. A Andressa até esses dias anotou e voou até aqui na minha mesa, até estava brincando com ela. Ah, tá até aqui, ó. E levando cativo todo pensamento à obediência de Deus. Eu preciso levar esse pensamento à obediência de Deus. Porque muitas das vezes acontece isso. É um comentário, é uma declaração, é uma situação que acontece, e isso faz com que a gente comece a distorcer, por exemplo, a ideia de família. Nossa, eu tô vendo tantas famílias se separando, então eu deixo com que aquilo deturpe aquilo que eu acredito. Porque eu acredito na família, eu acredito que a família é a base da sociedade, eu acredito nisso, eu acredito naquilo, mas quando eu vejo algo acontecendo, eu começo a ter medo de ter a minha própria família. Mas eu acredito que a família é a base. Mas agora eu estou com medo diante de situações que eu estou vendo, e essas situações elas estão entrando em mim, podendo destruir aquilo que eu acredito. Já ouviu aquele ditado? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. O diabo ele não se apresenta com capa preta e vermelha e chifre. Ele era um anjo de luz. Então ele se apresenta como um pensamento legítimo. Um insight sobre alguém. E esse insight gera uma fofoca, gera uma crítica, gera um apontamento, deixando a entender que é algo legítimo. Faz sentido? Certa vez eu falei isso com a minha esposa. Eu falei assim, você já reparou que teve muitas coisas na nossa jornada que eu lançava uma palavra, você batia de frente, depois eu falava de novo, 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 até que aquilo se normalizou. Assim acontece com o pecado também. Tá tudo bem, todo mundo faz, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Tanto que hoje a gente vê uma grande quantidade de jovens que não querem ter casamentos, porque viram os casamentos dos pais completamente arruinados, ou muitas brigas dentro de casa. Eu conheço pessoas próximas, né, dos meus parentes, assim, que... Cara, pra que eu vou casar? Olha o exemplo que eu tenho. Só que aquelas pessoas que estão casadas, elas acreditam na família. Só que o exemplo que se é passado faz com que eles consigam destruir aquilo que eles acreditam, por conta dos seus sentimentos, dos momentos de raiva com seu cônjuge. Então muitas das vezes eu entendo que a nossa vida não está andando, pois aquilo que estamos declarando, aquilo que estamos falando,
Porque a gente não entendeu que declarações são sementes. Às vezes eu falo isso com os meus filhos, eu falo assim, cuidado com aquilo que sai da tua boca. Cuidado com aquilo que sai da tua boca. Porque a palavra, ela não volta. É igual um gatilho de uma arma. Quando você dá o tiro, a munição vai. Ela não tem como voltar. Quando declaramos o que acreditamos, é quando saímos daquilo que sentimos. Declaro que hoje vai ser um dia bom. Eu declaro que hoje vai ser o melhor dia. Eu declaro que hoje as portas vão se abrir. Mas elas não se abriram. Eu continuo declarando. Lembra da mulher cananeia? Então a gente precisa entender muito isso. O poder da palavra, o poder daquilo que sai da nossa boca. Porque quando eu declaro o que eu acredito, que saio da situação, daquilo que eu estou sentindo, eu abro as portas para que o milagre aconteça. As coisas aconteçam. Possivelmente você já conversou com uma pessoa que, meu Deus do céu, é só derrota, é só tristeza, é só agonia. Por quê? Porque o mundo, ele programa as pessoas para estarem com medos. Bill Johnson diz que existem somente duas formas de viver. Ou pelo amor, ou pelo medo. E quando eu vivo pelo medo, eu peco. Porque o medo me conduz ao pecado. A Bíblia diz, tudo aquilo que for fazer, faça com fé. Porque se você não faz com fé, é pecado. E aí o medo de eu estar fazendo um trabalho e aquele trabalho não dar certo é tão gigantesco dentro de mim, que eu faço o mínimo. Eu não faço o melhor. Não é o melhor do mundo, é o teu melhor. O inimigo trabalha em você com os medos fantasiosos. E quando você acredita, é como se ele conseguisse minar a tua alma. Porque quando ele consegue fazer isso, que você acredite e deixe de lado a parte realmente que você crê em Deus, ele consegue derrubar todos os seus sonhos, possibilidades, e vai dificultar cada vez mais a questão de você se levantar daquilo dali. Temos que ter coragem e verdade naquilo que falamos, temos que ter vigília naquilo que falamos. Nem tudo aquilo que eu penso precisa ser falado. A gente precisa começar a refletir muito sobre isso. Porque o Senhor diz que aqueles que fazem a minha vontade são conhecidos por Ele. O apóstolo Paulo dizia isso. Então hoje, sem sombra de dúvidas, duas coisas que ficaram bem latentes na minha cabeça, e é engraçado até com essa situação que aconteceu agora há pouco. Número 1, a insistência. Eu preciso insistir naquilo dali, assim como a mulher cananeia. E ela obteve, mesmo não tendo nenhum tipo de resposta inicialmente. E a segunda é aquilo que Paulo disse, que ele tinha receio e medo de que assim como a serpente enganou Eva, a gente seja enganado com as coisas do nosso dia. Então a gente precisa estar sempre atento sobre aquilo que está acontecendo ou aquilo que pode acontecer para que isso não mine a nossa fé. As coisas vão acontecer. Aquilo que nós plantamos, iremos colher. Aquilo que declaramos vai chegar até a nossa casa. Basicamente é isso que eu tenho para falar com vocês no vídeo de hoje. Eu espero que esse vídeo de hoje ele tenha clarificado alguma coisa na tua mente. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, dá o seu like. O seu comentário ele é sempre importante para a gente saber a direção que a gente está caminhando, para a gente ter a percepção daquilo que Deus está fazendo. Todos os comentários respeitosos, pode ter certeza que eu vou estar lendo. Fechou? Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo, e eu te vejo lá.